Oi, eu sou o pastor João Batista e eu tenho uma mensagem para você. Eu gostaria que você se deixasse envolver pelo Santo Espírito, entendendo o que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero conversar com vocês, nesta oportunidade, sobre a fé. O tema que eu escolhi é A Fé é Galardoada. E eu quero usar o texto de Hebreus capítulo 11, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A palavra fé, pistis no grego, significa a garantia, a escritura das promessas de Deus. Ou seja, a fé é a garantia, é a escritura lavrada das promessas de Deus. Então a fé é a certeza. E o texto que nós estamos usando aqui é Marcos capítulo 9, versos de 21 a 23, que diz o seguinte: E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância. Eu muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu gosto muito dessa frase final. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Estamos diante de um homem desesperado. Seu filho sofria de uma possessão demoníaca desde a infância. Muitas vezes ele era lançado no fogo ou na água para matá-lo. E o pai daquele menino, sentindo a grande dificuldade, procurou os discípulos de Jesus então. E ele diz, roguei aos teus discípulos e não puderam expulsar, não puderam libertar o meu filho. Veja bem, sua esperança estava profundamente minada, pois a última expectativa do pai eram os discípulos de Jesus. E eles falharam. Quantas vezes nós somos a única esperança de pessoas aflitas e falhamos por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Mateus 17, versos de 14 a 21, registra um fato interessante e eu quero citar parte apenas. Porque não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e jejum. O desespero do homem fê-lo levar o filho a Jesus, que suplica, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes, é a interrogação que ele faz. Palavras que exprimem espanto e reprovação. A ação de Jesus, registrada em Marcos 9, de 23 a 25, é muito fácil de entender. Jesus então disse-lhe, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão
que estava concorrendo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Tudo é possível ao que crê. A fé verdadeira mergulha o homem fraco no Deus Todo-Poderoso. A fé verdadeira submete-se à vontade de Deus, libertando das garras do egoísmo humano a quem ora. A fé verdadeira elimina as barreiras espirituais na vida. Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu acho interessante que quando Jesus liberta aquele jovem, quando dá a vitória àquele jovem, aquele pai ansioso, que rogara ao Jesus que fortalecesse a sua fé, que ajudasse na sua incredulidade, Jesus dá uma ordem para aquele espírito maligno, dizendo o seguinte: nunca mais voltes. Acho interessante que o poder majestoso de Cristo não apenas expele os demônios, mas continua mantendo a sua autoridade sobre os espíritos imundos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Concluindo, eu gostaria que você refletisse nessa vida. A nossa fé é importante. Se queremos alcançar alguma vitória, é preciso que tenhamos fé. E a fé pistis, a fé certeza de que o Senhor nos dará a vitória. Nesta vida, nossa fé é constantemente associada a dúvidas. Nem por isso Cristo deixará de atender às nossas petições, porque Ele compreende as nossas fraquezas e se compadece de nós. Hebreus capítulo 4, versos de 15 a 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós devemos, então, confessar-lhe a nossa falta de fé. É difícil a pessoa confessar a sua falha, o seu pecado, a sua dor. Mas é preciso que diante do Senhor nós venhamos a abrir o nosso coração. E quando fazemos isso, nós devemos então confessar a nossa falta de fé. Aquele homem disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Devemos confessar a nossa falta de fé e orar, pedindo-lhe fé necessária para obter a vitória. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Deus abra a sua mente e o seu coração para estar compreendendo que é preciso crer, colocando a dúvida de lado e deixando então que o Santo Espírito nos projete a uma vida de fé, de certeza de que o Senhor está conosco. Eu gostaria de convidá-lo para estarmos orando nesse momento. Altíssimo Deus, Senhor da vida, Senhor de todas as coisas, nós confessamos a nossa
falta de fé, a nossa incredulidade. E te suplicamos, Senhor, tem, Senhor, misericórdia de nós e dá-nos a vitória, Senhor. Nós precisamos obter esta vitória para estarmos em comunhão íntima e pessoal contigo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.